Muito bem, pessoal. Questão de número 50, a segunda questão de literatura da prova. Ela versa sobre Casa de Pensão de Aloysio Azevedo. Então, informações corretas a respeito do enredo e personagens. Questãozinha de enredo. E isso valoriza a leitura da obra, ou pelo menos um estudo um pouco mais aprofundado, né? Não é aquela questão cujo trecho colocado ali vai resolver, né? Porque a questão sobre Gonçalves Dias, por exemplo, você podia se socorrer do trecho. Aqui não. Tá? Então, acho que isso traz um nível um pouquinho mais elevado para essa questão, questãozinha de nível médio, quem sabe médio difícil, se a gente pensar que há algum detalhe, né, nas alternativas aqui, e sim, existe uma certa especificidade aqui em algumas afirmativas. Tudo bem que tem alternativas como a letra A, por exemplo, que são absolutamente fáceis de descartar. Olha só, a letra A diz: Hortência adoeceu gravemente quando Amâncio, seu noivo, viajou do Maranhão para o Rio de Janeiro. Pera, Hortência e Amâncio eram noivos? Não. Hortência era esposa de Luiz Campos, comerciante, né, que recebeu o Amâncio em sua casa no Rio de Janeiro, ali, quando o Amâncio chegou com uma carta de recomendação. Campos devia favores para a família de Amâncio e por isso, né, Amâncio foi até a casa desse homem, conheceu Hortência e se apaixonou, se interessou por ela, se sentiu atraído por ela. Uma das mulheres por quem o Amâncio se apaixona, aqui no livro ele que se apaixonava fácil, não é verdade? Então, cara, a Hortência não era noiva de Amâncio, isso até um resumo tosco de internet poderia resolver, tá? Agora tem outras afirmativas aqui que vão exigir um pouquinho mais de conhecimento sobre o livro. A letra B. Amélia, irmã de João Coqueiros, é João Coqueiro, tá bom? Uma pequena gafe aqui, provavelmente um erro de digitação apenas. Era irmã de João Coqueiro, desprezada pelos hóspedes da casa de pensão. Não chega a aparecer nesse sentido, né? Esse tipo de comportamento de desprezo dos moradores da casa de pensão por ela, não. Mas passou a ser tratada com respeito quando revelou conhecer seus segredos, dentre eles o caso amoroso entre Amâncio e uma mulher casada. Parece que a Amélia é a fiscal da moral e dos bons costumes na casa de pensão, o que não é verdade, né? Veja que quem desmascarou, vamos dizer, a Lúcia, a mulher supostamente casada aqui, foi o João Coqueiro, que foi lá e disse pro Amâncio: ó, essa mulher aí, né, tu tá pagando a pensão pra ela, pra eu não mandar ela embora daqui e tal, ela tá indo te visitar no teu quarto de noite, mas ó, saiba que essa mulher nem casada ela é. Então, veja, como tem um erro aqui flagrante na letra B, além desse negócio da Amélia ser desprezada e tal, que não é exatamente o modo como é retratado no livro. Aqui diz o seguinte, né? O caso amoroso entre Amâncio e uma mulher casada. Amâncio não teve um caso amoroso com Lúcia propriamente. Houve uma tentativa, né, do Amâncio de se aproximar. A Lúcia fica fazendo aquele joguinho, dizendo: eu sou casada, você tem que me assumir, né? Então, só que a Lúcia não era casada coisa nenhuma. Ela era amigada com o Pereira, ela era uma golpista, certo? Então, dá para perceber aqui que o enunciado, ele comete aqui esses erros propositais, caracterizando Lúcia, por exemplo, como uma mulher casada, embora ela não esteja nomeada no enunciado, e ainda dizendo que foi Amélia, né, quem revelou conhecer os segredos e tal. Não, isso não acontece também desse modo. Então a letra B é falsa. A letra C. Nini, filha de Madame Brizard, tornou-se histérica depois da morte de seu filho. Verdade, né? Ela que perdeu marido e filho, né? E isso seria então a causa da sua histeria. Durante crises nervosas, ela comete atos inesperados, como quando agarrou Amâncio no corredor da casa de pensão, certo? O Amâncio, para se desvencilhar dela, né, meio que empurra, ela cai, rola a escada. Pateticamente, parece que ao bater a cabeça ela fica menos perturbada, né, menos desequilibrada do que antes, tá certo? Mas enfim, a Nini é um caso, inclusive, de internação ao longo do livro, né? Porque a família acaba, então, optando por interná-la numa casa de saúde para poder mudar da casa de pensão para uma outra casa, né? Tem um momento em que acontece isso e a Nini é internada. Então, assim, ela sofria de histeria e é uma característica bem marcante, né, do livro naturalista, que é essa questão do traço patológico dos personagens. Os personagens, né, que apresentam algum tipo de desvio, algum tipo de doença, né? O próprio protagonista, Amâncio, né, ele vive sendo acometido por problemas de saúde, não é? Mas enfim, Nini tornou-se histérica depois da morte de seu filho. Isso é um detalhe, né, no livro. E está correto, e ela provoca, sim, essas cenas constrangedoras, atos inesperados, como quando agarrou Amâncio no corredor da casa de pensão. Tá certíssimo, né? Um conhecimento um pouquinho mais específico sobre o enredo, né? Nada que os meus alunos no curso ED Literatura não soubessem, né? Tranquilo, dava para acertar essa questão de boas, embora ela seja uma questão mais exigente do que a questão anterior que a gente tinha visto lá sobre Gonçalves Dias, tá bom? Letra D. Lúcia, esposa do banqueiro Campos. Olha a confusão dos personagens. Quem é a esposa do Campos? É a Hortência. Campos era banqueiro? Não, ele era comerciante.
tá certo? Então acho que já não dá nem para continuar aqui, né? É bobagem, diz a letra D. E a letra E diz: Ângela, tendo ficado sozinha depois da morte do marido, mudou-se para o Rio de Janeiro, por insistência do filho Amâncio, mas isso provocou a saída dele da casa de pensão, um rompimento de planos amorosos. Galera, a mãe do Amâncio, ela só vai ao Rio de Janeiro no final do livro. E chega lá, ainda achando que o filho estava preso, com a notícia de que o filho teria sido preso, e ela acaba tomando conhecimento, logo que chega, de que o filho acabara de ser assassinado, né? Pelo João Coqueiro, e ela toma conhecimento disso pelas páginas dos jornais, tá certo? Esse negócio de que ela se mudou para o Rio de Janeiro, falso, tá? Resposta, letra C, Canadá, exatamente como o gabarito preliminar aqui. Tranquilo? Então era isso, galera. Siga em frente aqui com a nossa análise, os nossos comentários sobre a prova da UFPR. Valeu!